atividade também muito boa, como principal, a prevenção ao suicídio. E tantas outras doenças, vamos dizer assim, né, decorrente. Então, são vários palestrantes que estarão conosco em nossa casa. E hoje, para a alegria de todos nós, eu digo encarnados e desencarnados também, nós temos um amigo Drauzio. É um amigão nosso, como todos os outros palestrantes que vierem aqui, né? Porque num sábado, plena 2 horas da tarde, para quem trabalha a semana toda, não é muito fácil deixar a sua casa, seus compromissos, para estar aqui. Mas ele, como todos nós, temos um objetivo: é o trabalho para Jesus. Então, a gente espera que vocês aproveitem muito. A gente também vai tentar aproveitar o máximo que a gente puder, né? E a gente convida a Dani para fazer a prece para nós. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu espero que todos vocês possam sentir a luz e a paz que os nossos amigos espirituais prepararam para todos nós. Então eu peço que nós cerremos os olhos e pensemos no nosso Mestre Jesus. Ele que disse, enquanto estava aqui, encarnado, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Então, ele está aqui conosco. Vamos sentir o seu amor, o seu carinho, a sua luz. E agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai. Agradecer por todas as bênçãos e pedir que ilumine os nossos irmãos nos orfanatos, nos presídios, os nossos irmãos que estão passando agora por dificuldades, dados os desastres naturais que estão ocorrendo, os nossos irmãos nas ruas, que a luz aqui gerada possa chegar até esses irmãos e também possa iluminar o nosso palestrante de hoje, para que ele possa ser inspirado e nos trazer aquela palavra que nós precisamos. E principalmente, que essas palavras possam encontrar lugar nos nossos corações, para que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Agradecendo todas as bênçãos e pedindo, Senhor, que o Senhor continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, agora, filho, pode. Toda minha. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Há pouco mais de 80 anos, um grande psicanalista, médico, neurologista, austríaco, Viktor Frankl, foi preso no campo de concentração de Auschwitz. E a sua esposa e toda a sua família também foram presos, mas em outros campos de concentração. E ele então, num livro, narra aqueles momentos extremamente difíceis que ele enfrentou durante 4 anos num campo de concentração. Então ele conta que eles chegavam à noite no quarto para dormir e eles se olhavam, se contavam e pensavam: quem de nós será que
que não estará aqui amanhã. E todos nós sabemos dos horrores macabros, monstruosos que aconteciam naquele campo de concentração. Até que, depois de 4 anos, quase 4 anos, os oficiais nazistas reuniram todos os prisioneiros no pátio e disseram: aqueles prisioneiros que estiverem em melhores condições serão transportados para um outro campo de concentração, de Sobibor. E os que ficarem serão fuzilados, porque o campo vai passar por uma reforma. Então, o Victor conta o desespero de olhar essa lista, né? E se eu olhar lá e o meu nome não estiver naquela lista? Então, a aflição, a angústia. Então, aquela confusão, aquele desespero, ele vai e, por sorte, o nome dele estava na lista daqueles prisioneiros que seriam transportados para o campo de concentração, para um outro. Então, aquela ansiedade, aquela espera, ele se dirige para o pátio da estação de trem do campo. E quando ele vai entrar no trem, ele sente uma mão que lhe segura o braço. Ele olha para trás, um senhor, mas que tinha uma aparência muito mais desgastada, muito provavelmente do que a sua ideia, do que a sua idade. Estava esquelético, dificuldade de falar. E ele disse então: meu filho, me dê o seu lugar no trem. Então ele respondeu: mas é a minha vida. Então me dê a sua vida. E nesse instante ele lembrou de quando ele era criança. E o seu pai lia na reunião de família as escrituras e que estava escrito: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que a der em meu nome, salvá-la. E ele pensou: a minha família já morreu toda, só sobrou eu. Então, eu não tenho mais o que fazer. E o Senhor disse para ele: eu tenho a esperança de encontrar meus filhos, minha esposa, meus netos, me dê o seu lugar no trem. Ele disse: eu não tenho mais ninguém para encontrar. Então, ele aceitou. Deu a vaga dele no trem. E se conformou com o fuzilamento que aconteceria no dia seguinte. Foram para o alojamento, evidentemente não conseguiram dormir, mas perceberam que ao nascer do dia, a luz do sol entrando pela janela, pela fresta da porta, e os soldados não vinham acordá-los, chamá-los. Aí eles falaram: bom, já que nós vamos morrer mesmo, então que se dane, né? E resolveram arrombar a porta e sair. E os soldados tinham abandonado o campo de concentração, porque as tropas russas já estavam se aproximando. E a Alemanha já havia perdido a guerra e as tropas estavam se retirando, fugindo. Então foi aquela comoção: meu Deus, que alegria, então nós estamos salvos. Puxa vida, e os soldados soviéticos chegaram, a libertação, meu Deus, não acredito que nós conseguimos sobreviver. E aí ele então entrou em desespero, porque ele pensou: meu Deus, eu preciso avisar aquele homem que eu não morri, porque ele está achando que ele está vivendo a minha vida. Eu preciso libertá-lo disso. E foi procurar o oficial para contar a história e dizer como é que ele poderia se comunicar. E aí o oficial, num tom melancólico, disse: meu filho, isso foi uma armação dos nazistas. Na verdade, eles selecionaram os prisioneiros em melhores condições para serem levados para um outro campo de concentração, para lá serem executados. Quando eles chegavam lá, diziam: vamos tomar banhos. Entravam, as portas eram trancadas e ao invés de água saía o gás mortal pelos chuveiros. E morriam.
E ele então pensou: meu Deus, eu só estou vivo porque eu doei a minha vida. Porque quando nós estamos olhando essa história, a gente fala: meu Deus, esse cara é louco, como assim ele deu o lugar dele no trem se ele sabia que ele ia morrer? E a partir de então ele criou um novo movimento nas psicoterapias, chamado logoterapia, que trabalha com a ideia do propósito de vida. Porque ele diz: se a vida tem um propósito, a dor, o sofrimento também tem que ter. E quando eu encontro esse propósito, eu consigo superar aquele obstáculo. Então o paciente chegava para ele e dizia: doutor, ontem eu quase me suicidei. Então ele perguntava: e por que não se suicidou? Doutor, o senhor acha que eu tenho que me suicidar? Não. Eu estou querendo entender por que você não se suicidou. Eu lembrei da minha filha. Então, nós já temos um propósito para começarmos a trabalhar. Vamos trabalhar. É interessante que nos campos de concentração, a taxa de suicídio era quase zero. E era a coisa mais fácil do mundo, que bastava o prisioneiro correr em direção à seca, que ele seria fuzilado e morreria instantaneamente. Mas não havia suicídio. Hoje, as taxas de suicídio já há 2 décadas só crescem. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde antes da pandemia, nós não sabemos como estão esses números, a previsão é que em 2025 a depressão seria a maior causa de morte no mundo. Porque a depressão, ela provoca uma série de doenças autoimunes, coronárias, cânceres. Então a depressão em 2025 seria a maior causa de morte e em 2030 o suicídio. Para entendermos a gravidade deste tema, e hoje nós gostaríamos de falarmos um pouquinho do caso mais comum, que é o suicídio como decorrência do estado depressivo. Porque sim, existe aquele suicídio provocado por um transtorno muito agudo. Como, por exemplo, em 1929, quando o mundo entrou numa profunda crise, uma das maiores crises, e no Brasil, sobretudo, os grandes produtores de café, os barões do café, foram dormir milionários e acordaram absolutamente miseráveis, sem nada. Era muito comum, lá na Bolsa do Café em Santos, eles subirem no último andar e se jogarem. Muitos outros, nos seus escritórios, deram um tiro na cabeça. Porque não conseguiram lidar com aquela perda material. Então esse é o suicídio, vamos dizer, imediato, decorrente de um fato extremamente agudo. Mas o mais comum é o suicídio decorrente de uma depressão, como consequência de uma depressão. E como é que nós poderíamos entender esta depressão? Depressão do humor, ou seja, o nosso humor despenca, deprime. Quais são os sinais? Primeiro sinal, o indivíduo perde o gosto por coisas que ele sempre adorou fazer. Então aí é o primeiro passo para a gente identificar o sinal de alerta. Porque as pessoas confundem depressão com tristeza. Episódios de tristeza todos nós enfrentamos e enfrentaremos na nossa vida. Claro, é natural do ser humano. Né? Há momentos em que tudo está bem, que as coisas estão melhorando, há momentos de dificuldade, a gente fica triste, decepcionado por uma frustração. Há um livro muito interessante chamado Picos e Vales.
em que ele diz que a nossa vida é uma jornada por montanhas. Há momentos de pico, há momentos de vale. Mas que nós só queremos os momentos de pico. Mas os momentos de vale são fundamental. Imaginemos que estejamos fazendo uma caminhada e nós estamos no pico de uma montanha. E nós queremos, agora vamos subir naquela montanha lá? Ora, o que é que nós temos que fazer se nós quisermos chegar nessa outra montanha aqui, no pico dessa outra montanha? Nós vamos que descer, passar pelo vale e escalar de novo. Sem passar por aquele vale, não poderemos chegar na próxima, no pico. Ou seja, o momento de dificuldade, ele tem uma lição importante para que possamos nos fortalecermos e alcançarmos o próximo nível. Então, o primeiro sinal de alerta da depressão, perder o gosto por coisas que eu adoro fazer. Junto disso, nós vamos perceber a apatia. A pessoa não tem mais disposição para fazer qualquer coisa. Mesmo coisas que às vezes estão urgentes, e a pessoa larga. Como se tivesse desistido do mundo, da vida. Depois, a irritabilidade. Então a pessoa vai do 0 ao 800. Ela está lá no quarto, deprimida, quieta, apática. De repente acontece uma situação que explode. Porque está irritada. Porque não consegue lidar com a frustração daquele momento da vida dela. Isso também vai trazer uma perturbação do sono. Normalmente, ele pega no sono fácil, mas ele acorda no meio da madrugada. O problema do sono do ansioso é diferente. Ele demora para dormir e só vai conseguir dormir 1, 2 horas da manhã. E aí, a hora que ele tem que levantar, ele está moído. Então, o que fazer quando... Vamos começar pelo que estiver conosco ou com o próximo. Que é a primeira armadilha. Não criticar. Menino, você não sai dessa cama, não aguento mais. De fato, lidar com uma... desafiador. Mas nós precisamos entender que naquele momento não é mais uma questão de vontade. Tornou uma questão química. Meu cérebro já não tem mais a química que ele precisa para funcionar bem. A questão não é mais só da vontade, mas ela é também orgânica, física. Então, é preciso, além da paciência, a compreensão de que a crítica não vai ajudar. Seja a crítica em relação ao outro que está passando por aquilo, ou a crítica em relação a mim que estou passando por isso. Porque o depressivo também vai ter isso. Essa autocrítica. Poxa, eu não consigo sair nem dessa cama. Eu não consigo fazer nada. Realmente eu sou uma porcaria. Eu não sirvo para nada. É a crítica. Então, a partir da compreensão, o que nós temos que fazer? Tomar as medidas necessárias. A depressão é uma doença da alma, mas também é uma doença do corpo. Então, o que dizem os especialistas? Nós precisamos trabalhar os 3 níveis: físico, mental e espiritual. Vejam, a ciência dizendo físico, mental e espiritual.
O físico, eu vou precisar de um apoio farmacológico para me levantar. É um apoio farmacológico para me dar o fôlego que eu preciso para sair daquela situação. Porém, esse apoio farmacológico, esse remédio, não vai resolver o problema. Ele vai amenizar o efeito do problema, para que eu tenha forças para enfrentar as causas do problema. Eu preciso de um acompanhamento psicológico. Eu preciso, de alguma forma, ter um apoio psicológico. Ele já pegou tudo que tinha. Se eu ir por ele quer pegar a casa que eu tô por baixo e me deixar na rua. Bichinho de vagabunda. Tudo igual não. Até construiu duas casas, barraca, dentro de um carro, deixou um vazamento que eu coloco, gente que não é profissional. Tem um vazamento que eu fui com 150 no bloco de ar. A de 300 que você não paguei, a outra de 4 que estava no pagar, eu fui para lá, foi uma questão, a questão psicológica, a questão corporal do senhor, tudo bem dele, e me deixa em cima de uma cama, vai embora. Às vezes. Eu pensei de no finalzinho a gente fazer uma sessão de perguntas. Mas se vocês quiserem perguntar, não tem problema. Mas sim, no final. Mas só para encaminhar, né? Eu entendi. Então, veja, esta é a causa da sua tristeza, da sua... Isso. Então, veja, como eu te disse, tem o efeito, né? Que é esse desânimo, essa tristeza... às vezes isso atrapalha o sono, atrapalha a alimentação, desorganiza a nossa vida, porque desorganiza o meu pensamento, não é? Uma série... hoje já tem estudo demonstrando que esse estado de tristeza começa a comprometer a minha memória, as coisas começam a se atrapalhar. Então, esses são os efeitos que precisam ser tratados. Porque se precisamos de um acompanhamento psicológico, porque é mental. Níveis. A sua causa é aquele grande que é parceria. Mas, das vezes, a maternidade é um mistério espiritual. É só dar. A gente não faz nada. E aí, porque até que ponto eu tenho que ser firme e até que ponto e como querida, claro, exato. Porque o que ele está falando não é verdade? Então também nós temos que ensinar como eu tenho cuidado de mim. Porque o tempo próximo, como a próximo, um grupo de pescadores pescando no mar da Galileia. E estava um homem dormindo como uma criança. De repente, o céu fechou, cinza, trovões, ventania, uma tempestade, e o mar
virou uma tormenta. A água entrando dentro do barco, jogando o barco para lá e para cá, as ondas. E aqueles pescadores tendo quase que a certeza da iminência da morte. Nós vamos morrer aqui, não vai ter jeito. E aí então, um desses homens olha e vê aquele que dormia e fala, não é possível. Vai lá e acordam ele. Ele se levanta e pergunta, homens, por que temeis? E todo mundo olha, mas como por que temeis? Vai para a proa do barco e diz ao mar e à tempestade, e fique em paz. E narra o texto que nesse instante o céu se abre e as águas ficam tão calmas que parecem um espelho. E aqueles pescadores se perguntam, meu Deus, quem é este homem que conversa com as tempestades, que conversa com o mar e eles o obedecem? Alguns mestres dizem que essa história deveria acontecer dentro de nós todos os dias. Quando nós sentirmos o mar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos em turbulência, que nos trazem um desespero, uma aflição, nós permitirmos que o Mestre Jesus se levante dentro de nós e diga para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, aquieta-te e fica em paz. E aí nós entramos num outro ponto da depressão que leva ao suicídio. A turbulência interior. Os pensamentos caóticos, extremamente negativos, pessimistas, que nos roubam a paz, a tranquilidade, até a lucidez. E aí, o que dizem os grandes especialistas? Isso nos acontece porque nos dias de hoje, as pessoas vivem, primeiro, sem propósito de vida. Ou seja, sem uma bússola. Para onde eu estou indo? Porque, para quem não sabe para onde está indo, nenhum caminho serve. Mas o nosso propósito... eu não sei qual é o meu propósito de vida. O nosso propósito de vida já foi dado pela natureza, quando nos fez humanos. Humanos no sentido pleno da palavra. Portanto, o nosso propósito de vida é nos tornarmos humanos. Cada dia melhor. Nos tornarmos a cada dia uma pessoa melhor. E o que significa nos tornar uma pessoa cada dia melhor? Conseguirmos substituir os nossos vícios pelas virtudes humanas. Ou seja, cultivarmos em nós, ao invés de combatermos os vícios, cultivarmos em nós as virtudes humanas. A fraternidade, a justiça, a serenidade, a confiança, a fé, a amorosidade. É fácil? Não. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas é difícil? Os grandes mestres dizem, a lição nunca é difícil. Difícil sempre é o aluno. Nós é que dificultamos, porque nós resistimos à mudança. A vida vem trazer a mudança para que a gente cresça. Mas a gente não aceita. Aquela decepção, aquele revés, muitas vezes, é um indicativo da vida que eu preciso mudar de caminho, que eu preciso encerrar esse ciclo e iniciar outro. Mas nós resistimos. E porque resistimos, sofremos. Então, nos reencontrarmos com o nosso propósito de vida.
nos reencontrarmos com os nossos valores. O que é importante para mim? Quais são os meus valores que vão guiar a minha vida? E o terceiro ponto, dizem os especialistas, eu preciso voltar a sonhar. O depressivo, ele não sonha mais. E o homem precisa sonhar. Claro que eu não posso apenas sonhar. Porque o sonho é a inspiração da vida para que eu construa a minha vida melhor. Então, o sonho é a inspiração, é a motivação para eu me colocar em movimento na direção daquele sonho. Transformando o sonho em objetivo. E o objetivo em norte para o meu trabalho. Mas a continuação dessa história do barco que eu acabei de contar. Um tempo depois que aconteceu isso, Jesus estava num lado do mar da Galileia, numa outra cidade, do outro lado da cidade de Cafarnaum, onde morava. E Jesus estava fazendo uma exposição com a multidão. Passou o dia todo expondo as bênçãos da Boa Nova, do Evangelho. Quando chegou o final da tarde, começou a escurecer, os apóstolos, mestre, vamos, vamos. E Jesus atendendo o povo. E a noite foi avançando. Até que chegou uma hora, já bem noite. Os apóstolos, então, mestre, nós precisamos ir, porque precisamos atravessar, né, o barco aqui. E Jesus falou assim para eles, podem ir, que eu já alcanço vocês. A gente pensa assim, pô, nós estamos aqui no Vinha, vamos lá para o Tarumã. Vamos subir aqui o Jardim da Fonte, né? Tá, se eu disser para vocês, ó, vão indo que eu já alcanço vocês, tudo bem, né? É só apertar o passo. Mas eles estavam de barco. Eles tinham que atravessar o mar. Como assim ele já vai indo? Só tem o nosso barco, só tem um. Como é que ele vai nos alcançar depois que o barco saiu? Bom, é o mestre. Não vamos discutir. Os apóstolos saíram, desamarraram o barquinho e começaram a atravessar. A hora que eles estão lá no meio do barco, eles veem uma luz. Essa luz começa a tomar uma forma humana. O que eles pensaram? A mesma coisa que a gente, né? Porque nós somos muito positivos, não é isso, gente? Na dúvida, a gente sempre pensa a opção positiva. Não é isso? É sempre assim? A gente sempre pensa positivo. Então eles pensaram positivo. Meu Deus do céu, é um fantasma. E então o fantasma disse, acalmem-se. É Jesus. E Pedrão, sempre o Pedrão é nós, né? Ele representa a gente. Né? Há momentos muito interessantes que Pedro quer chamar a atenção de Jesus, dar uma bronquinha em Jesus, corrigir Jesus. Fantástico. Né? Então, Pedro disse ao Senhor, então, me leve até o Senhor. E o que Jesus diz? Estica a mão e diz, vem, Pedro. E o Pedro vai. E o que acontece? Ele anda sobre as águas. Porém, a hora que ele está andando, se aproximando do mestre, ele fala, nossa, eu estou andando. Mas ele olha as ondas. Meu Deus, mas como é que eu não posso estar andando? Não é possível, essas ondas vão me derrubar, vão me afogar. E ele começa a afundar. Mestre, me ajuda. E Jesus então puxa pelos braços e coloca-o no barco. Então veja, eles já tinham tido a primeira lição. O evento aconteceu de novo. E de novo, eles não acreditaram. O Pedro teve um lampejo, né? Começou a acreditar. Mas na hora que ele dá os primeiros passos, não é possível. Eu não vou conseguir. Não podia olhar para a água. Então os grandes mestres dizem, sabe o que isso significa? Exatamente isso. Não olha para a água, olha para Jesus, ou seja, não olha para o teu problema. Olha para a solução.
E nós perdemos muito tempo na vida brigando com o problema, ao invés de buscar a solução, de construir a solução. Então, muitas vezes eu tenho pessoas que têm vida mais difícil que a minha. E ela não está deprimida. Então, o problema da depressão não é a dificuldade. É a forma como eu estou lidando com a dificuldade. E normalmente é difícil fazer esse exercício de autocrítica e de entender que essa tristeza é um convite da vida para eu mudar, para eu renascer. E para isso eu preciso trabalhar, como eu disse, os 3 níveis: o físico, o mental e o espiritual. Eu preciso buscar. E o espiritual está muito conectado com a questão da fé. Fizeram uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos, com pacientes na UTI em estado grave. A média de cura, portanto de alta, porque aqueles que não se curaram quando estão na UTI é porque morreram. O número de alta daqueles que tinham uma fé é 5 vezes maior do que aqueles que não acreditam em nada. É científico. Então, a importância de nos apoiarmos na nossa fé, não importa qual. Porque nos apoiarmos na nossa fé significa nos apoiarmos no nosso Pai, Deus. Mas, muitas vezes, nós dizemos assim, mas é muito difícil. E aí nós percebemos que o nosso foco está completamente voltado para a dificuldade, como eu disse, e não para a solução. E enquanto eu estiver olhando para a dificuldade, eu não vou enxergar a solução. Enquanto eu estiver olhando para lá, eu não vou enxergar o que está acontecendo no palco. Então, há uma história que se passa na cidade de Phoenix, no Arizona, na década de 80. Bill era um garotinho de 8, 9 anos de idade, que estava internado por leucemia, fazendo tratamento. Então, o médico chega para a mãe e diz: infelizmente, a ciência tudo por Bill. Não há mais o que fazer. E a mãe, que já imaginava que isso estava próximo de acontecer, pergunta ao médico: doutor, quanto tempo meu filho tem de vida? Ah, mãe, não me põe isso dizer. Medicina não é matemática. Por favor, doutor, isso vai ser importante para mim. Quanto tempo? Já que você está insistindo, 1 semana. Ela então foi ao quarto conversar e sabia que o filhinho era louco pelos bombeiros. O sonho dele era ser bombeiro. E então ela entra no quarto e fala: meu filho, o que você sonha em ser? Ah, eu quero ser bombeiro. Ah, que bom, meu filho. Então está bem. Ela sai, procura do corpo de bombeiros da cidade, liga para o corpo de bombeiros, pede para falar
a corporação, a história. Será que poderia enviar aqui para visitar o meu filho, só para visitar, uma visitinha de 5 minutos, um bombeiro? Se ele fosse farda, seria melhor ainda. Aí, outro lado da linha. E ele imagina, ele vai dizer não. E o capitão diz assim: eu posso. Mas eu posso muito mais. Semana que vem, era uma terça. Quinta-feira da semana que vem, eu vou ordenar um novo grupo de bombeiros honorários da cidade. E se a senhora me der os números do Bill, eu vou uma farda para ele, e eu vou bombeiro honorário da nossa cidade. Mas, capitão, o médico disse que ele tem uma semana de vida, não vai dar tempo. Diga ao Bill que é uma convocação do capitão. E convocação do capitão não se questiona, se cumpre. Então, eu aguardo ele aqui na quinta-feira da semana que vem, às 8 horas, para a cerimônia. Me passe, por favor, os números dele. E aí, nós temos ali uma foto. Dá para voltar um pouquinho? Dá para voltar? Mais uma? Na primeira? Na primeira? Já vamos conseguir. Ali. Então, esse é o Bill de verdade. Essa é a mãe dele. E aí, a mãe volta para o quarto, conta, o menino fica aleluiado. O menino não fala outra coisa. E magicamente, os seus exames começam a melhorar, ele começa a melhorar, ele começa a melhorar. E na quinta-feira da outra semana, o Bill vai à corporação. Podemos ver a próxima foto agora? Olá, cadeirinha na cadeira de roda, os paramédicos, o mastro ali com ouro. Essa é a foto do Bill chegando lá na corporação, sendo recebido pelos bombeiros. Né? Então ele chega, participa da cerimônia, o capitão pede puxar a cordinha para hastear a bandeira dos Estados Unidos, canta o hino, fazem toda a cerimônia, o Bill coloca o capacete, aquela alegria toda. Acabou. Os paramédicos já vão lá, já começam a ajeitar a cadeirinha de roda para levar o Bill de volta para a ambulância. E o capitão diz: o que vocês estão fazendo? Não, nós vamos levar o Bill. Não, o bombeiro Bill tem uma missão, ele vai me acompanhar. Vem comigo. E aí, então, na próxima foto, nós vemos o Bill lá no caminhão, e aquele é o capitão. São fotos verídicas, tá? Então o Bill tá lá, e ele faz algumas ocorrências aí simplesinhas, etc e tal. O menino sai extasiado, volta para o hospital, tem uma grande melhora. E aí, para encurtar a história, passam-se 3 meses. E aí, então, a mãe liga de novo para o capitão. Capitão, primeiro quero lhe agradecer por tudo, mas chegou a hora do nosso Bill partir. Agora, não tem mais jeito. Mas foi fantástico, porque a previsão era uma semana e se passaram 3 meses. Então eu queria pedir se o senhor poderia enviar algum bombeiro para se despedir do Bill. Último abraço. De novo, alguns segundos de silêncio do outro lado da linha, e o capitão diz: eu posso, mas eu posso muito mais. Avise as autoridades do hospital
que vão chegar 3 caminhões de bombeiro com as sirenes ligadas. Vão dar uma volta em torno do hospital. Não é nada. Ele ainda está naquele quarto do 2º andar? Sim. Então deixe a janela aberta, porque nós vamos entrar pela janela com a escada Magiros. Lá ainda é a fotinho dele lá na corporação, no caminhão de bombeiro, e agora acho que... Olha lá. E agora os bombeiros entrando no quartinho. Entram o capitão e mais 11 bombeiros, fazem um círculo em torno da cama do Bill, e o menininho pergunta para o capitão: capitão, então eu sou um bombeiro de verdade? Sim, meu filho, e um dos melhores. Por isso, Bill, o capitão lá de cima está te convocando para que você agora possa servir na corporação lá de cima. Então, Bill, vá e seja esse exemplo de força e de coragem que você é para a corporação aqui de baixo. E assim os bombeiros se despedem de Bill com um abraço caloroso, muito choro. E 2 horas depois, o pequeno Bill se apresenta ao capitão lá de cima, na corporação celeste. Os grandes mestres dizem que há muitos significados, mas eu aqui gostaria de recortar um: a postura do capitão. Sempre que solicitado, eu posso, mas eu posso mais. Nós podemos muito mais do que nós achamos que podemos. Com certeza, nós podemos do que estamos fazendo. Qual é o convite? Qual é a resposta? Carmos. Diga para o nosso turbilhão de dúvidas, de desencantos, de acordo com o nosso propósito de vida, nossos primários. Gostaria que agora vocês colocassem as questões para a gente poder conversar um pouquinho. Tarde. Boa tarde. Como você chama? Maria. Como? Maria. Maria. Oh, Maria, que nome lindo. Eu tô com uma situação em casa que se envolve depressão. Só que eu não estava entendendo o porquê. Só que agora eu estou entendendo como você expressou. Eu não estava sabendo lidar com a situação. Assim, eu tenho um filho que ele foi preso, foi solto, né? E o que está acontecendo? Hoje ele chegou para mim chorando, pedindo uma ajuda para mim. Ele não está entendendo por que ele não consegue seguir a vida dele. Ele está perdido. Eu até falo, as pessoas estão falando que é frescura, que é porque é do vício, mas você falando agora, nós aqui, eu principalmente, do jeito que você falou, é o que está acontecendo com ele. Então, hoje teve esse episódio dele, ele mesmo se perguntar: o que eu fiz, o que eu faço, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu faço, mãe, me ajuda. Só que aí eu vim pedir até ajuda para o Daniel, para ele Rafael, para me ajudar, para passar pela psicólogo, não sei. Isso. Então, queria... Veja. Porque agora eu vi que ele não é porque ele quer, ele está na depressão. Isso. Veja, Maria. Isso, primeiro, porque nós ignoramos no sentido de conhecermos as causas. Então, nós fazemos uma leitura imediata, porque
é mais fácil eu acreditar que o meu próximo está fazendo frescura. Porque se ele está fazendo frescura, eu não preciso fazer nada. Então é confortável para mim. E eu também não preciso me preocupar, porque é só frescura. Então eu resolvi o problema. Percebe? Eu resolvo o problema na hora dentro de mim. Ah, vai lá lavar um tanque de roupa que você vai ver como você já melhora isso daí. Né? Só que o que nós precisamos entender? Ah, é por causa do vício. Mas o vício não é causa, o vício é consequência. Entende? O vício não é o problema. O problema é o que causa o vício. E se eu combato o vício, eu não vou resolver o problema nunca. Porque eu só resolvo o problema quando eu combato a causa, quando eu entendo a causa. E a causa é sempre multifatorial. São sempre vários fatores que estão causando aquela condição. Eu me coloquei no vício. Mas por que eu me coloquei no vício? Porque eu estou feliz? Porque a minha vida está maravilhosa, está tudo lindo, por isso que eu vou para o vício? Não. O vício é sempre a fuga da dor. Na tentativa de se anestesiar, para que aquela dor seja aliviada. A estatística que é feita nos hospitais com os indivíduos que tentam um suicídio e não conseguem, 100% da resposta para a pergunta: o que você queria com o ato que você praticou? 100% dizem: eu queria aliviar a minha dor. Aquela angústia que eu não aguentava mais. Nenhum diz: eu queria me matar. Todos dizem: eu queria aliviar a minha dor. E o que é o grande desafio nosso? Drauzio, então qualquer pessoa que está deprimida, ela vai tentar o suicídio? Claro que não. É um número muito pequeno. Porém, nós temos que ter atenção. Por quê? Porque eu não sei quem é que vai fazer isso. O suicídio da mulher, ele é um pouco mais claro. Porque a mulher consegue lidar melhor com as questões das emoções, então ela se comunica melhor. O homem não se comunica bem. Eu tenho uma paciente que fala assim pro marido, a hora que o marido vem contar alguma coisa: amor, não entendi nada, conta que nem mulher. Né? Ele abre a geladeira: amor, cadê aquele negócio lá? Amor, procura que nem mulher. Ah, traz. Né? Então, o que acontece com isso? O suicídio do homem é muito mais silencioso. Eu me lembro de um caso impactante, porque aconteceu numa escola há 2, 3 anos, uma escola muito conhecida da cidade. Os garotos do ensino médio mataram a primeira aula para ir na feira comer pastel, porque a feira era do lado da escola naquele dia da semana. E eram 3 garotos. Eles comeram pastel, conversaram, tudo normal na linguagem deles, né? Você pergunta pro adolescente: e aí, filho, como é que foi? Normal, não é assim? Normal, né? Tudo normal. A hora que eles saíram, acabaram de comer o pastel, tal, saíram da feira, foram para a escola para entrar na segunda aula. O terceiro falou: eu não vou embora para casa. Aí na linguagem deles: velho, né? Vamos para casa. Pô, velho, até aqui, vamos lá, vamos entrar. Ah, não, vou embora para casa, estou cansado, vou descansar. Tá bom. O menino foi para um viaduto, se jogou e se matou. Os 2 amiguinhos ficaram em choque, porque falaram: não é possível, ele estava normal. Ele estava normal, não tinha nada de diferente. Então, aquilo que a gente diz: não vamos pagar para ver, porque o preço não vale a pena. Então, esse tipo de situação exige de nós cuidado. É fácil? Não. É trabalhoso, é desgastante, porque nós também temos os nossos problemas, nós também temos os nossos limites. Mas o que nós temos que lembrar, aí vamos apelar para a nossa fé: nunca o fardo é maior do que a força. Então, o apóstolo Paulo, quando chegava uma situação muito difícil, os discípulos dele: meu Deus, agora como é que nós vamos fazer? Isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Ele dizia assim: vamos ficar felizes e nos sentir honrados. Aí os discípulos falavam: o mestre está maluco, como assim nós vamos ficar felizes e honrados com uma situação dessa? Porque Jesus nos destacou para enfrentarmos essa situação.
Então, por onde eu começo, Drauzio? Pelo tripé. Físico, mental e espiritual. Vamos levar ao médico, porque quando o paciente está numa situação já muito grave, ele precisa do apoio farmacológico, que é o remédio, para que ele consiga ter um fôlego para sair, porque sozinho ele não vai mais conseguir sair. O segundo ponto, ele precisa de um acompanhamento psicoterápico e ele precisa de um tratamento espiritual, na fé que for a fé dele. Eu tô tentando a ver aonde eu me perdi. Eu não era assim, aonde eu me perdi. Então, olha, ele está num momento muito positivo. Você vai falar, nossa, você está louco, né, Drauzio? Não. Por quê? Porque ele está se questionando. É o primeiro passo para eu sair da situação. Porque enquanto eu estou só me lamentando, só reclamando, eu não vou sair nunca. Isso. Ele reconheceu que ele não está bem e que ele precisa fazer alguma coisa. Então, precisamos aproveitar esse momento e lançarmos mão daquele tripé que eu te falei. Tá bom? Depois você conversa comigo que eu te dou mais algumas orientações, tá? Mais alguém? Uma de cada vez, só porque... Todo mundo perguntando junto assim, aí eu não consigo responder. Opa! Oh. Um comentário, mas causa uma certa inquietação na gente quando a gente percebe que o serviço público não atende, principalmente em 2 pontos desse tripé. Porque a fé, não vou dizer que é a mais fácil, mas está mais na mão, vamos dizer assim. É mais fácil porque qualquer instituição que a pessoa frequenta na religião dela, ela vai ser acolhida. Sim. De uma forma ou de outra, ela vai ser acolhida. Agora, o serviço público tem um grande problema do volume que o serviço não dá conta, né? E traz uma certa angústia, porque você fica pensando assim, mas não dá tempo de ficar esperando. Porque a gente tem casos muito graves, principalmente na dependência química. E nenhuma droga é boa, mas essas agora mais atuais é São alarmante, mais devastadora. E aí você não dá para ficar esperando, mas só resta ficar esperando. Então é mais assim mesmo um desabafo mesmo, porque eu acho muito complicado, é meio descuidado essa parte. É a impressão que eu tenho Sim. no serviço público, nos órgãos públicos, né? Política pública. Em Jundiaí, além dos hospitais e dos postos de saúde, há também o CAPS. Né, Rafael? O Rafael, quem que é o Rafael? Ele é assistente social. Rafael. Que ele surgiu dentro dele essa mudança que ele quer, que é Despertou, né? importante. Então a gente tem que aproveitar esse gancho agora. Isso. Então aí eu falei para ela, primeiro, tenta ele trazer aqui pro lar. Ela falou assim, mas ele ficou com vergonha porque a maioria é tudo mulher. Não tem problema, isso pro lar não vai ser questão isso daí, que entra a parte da religião. E do CAPS, da gente tentar fazer um contato urgente para ver como que tá a demanda deles, que realmente tem essa questão aí de bastante gente para pouco profissional, mas para a gente poder aproveitar essa questão. Mas normalmente quem procura o CAPS tem sempre uma resposta bem rápida, Sim. bem mais rápida do que os outros serviços públicos. E lá o trabalho é integrado entre o médico, né? Porque ali você vai ter os dois. Tá. E ele não tem nem minha mais, porque ele, olha, então hoje eu devi conversar com ele para tentar, porque ele pediu a minha ajuda, mas não porque ele fica na rua,
Não, ele tem trabalho, ele não consegue trabalhar. Sim. Ele não consegue sair para trabalhar. Ele vai um dia já falta do outro. E Ela é a depressão ela é incapacitante. pessoa vai para você não quer nada com sua vida. Então a gente mesmo da família acaba sem saber como criar a situação. Sim, exatamente. Depressão, eu sabia. Isso. Então agora ele está com uma depressão, então uma depressão que pode estar. E é muito importante a gente entender que quando o paciente chega nesse ponto, ele não tem mais condições de sair sozinho daquele buraco. Porque o buraco, até uma certa profundidade, se eu me esforçar, eu consigo sair. Mas de um ponto para baixo, eu posso me matar, que eu não vou conseguir sair do buraco. Eu preciso de uma ajuda externa. E o que a gente precisa entender? Pular dentro do buraco não vai adiantar, porque vão ser dois que vão precisar de socorro. Para eu tirar alguém do buraco, eu preciso estar do lado de fora. Então eu também preciso me fortalecer, também preciso estar bem. Então, porque senão eu posso cair, aí pode ser uma outra conversa, a questão da codependência. Né? O codependente, porque o codependente ele alimenta a dependência do outro. Né? Do dependente químico. Entende? Imagina quanta frustração, quanta dor essa alma já não teve que enfrentar nessa vida. Quantas cicatrizes na alma. Sim. Vamos aproveitar. É o momento. É uma bênção, viu? Porque é muito difícil isso acontecer. Quem já lidou com isso sabe. Sim. Sim. É. Providência divina. Providência divina, né? Coincidência não Sim. existe. Nós temos um caso aqui, que ele não está aqui. Não ia pedir para ele, porque foi ele que me contou. Que o lar tinha um trabalho de assistência que passava nas casas recolhendo alimento, a campanha Alto de Souza, né? Então o pessoal, isso há décadas, entregava um envelopinho com um cartãozinho e tal, uma mensagem, né? E depois passava na semana seguinte pegando o alimento, né? O donativo. E veio uma senhora aqui com 2 crianças contar o seguinte: a vida dela chegou numa situação, uma angústia tão grande que ela tinha decidido que ela ia não só se matar, como matar as 2 crianças. Porque eu não posso deixar ela sozinha, porque quem que vai cuidar? Então, ela fechou tudo, era um sábado à tarde, ela fechou tudo, foi lá, abriu o gás e falou: agora é só aguardar, a gente vai morrer, tranquilo, sem problema, vamos pôr fim nesse sofrimento. Só que nisso que ela faz, começa a tocar a campainha. Bliblim, 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 bliblim. E ela, puxa vida, nem se matar mais sossegado a gente pode nesse mundo, né? E ela foi lá já para querer xingar, né? Quem que é esse desgraçado que está aqui? E então, a pessoa era do Vinha, uma dupla, e entregaram para ela uma mensagem do Emmanuel que falava sobre a melancolia, sobre a tristeza. Ela leu aquela mensagem e a partir daí ela não teve mais, nas palavras dela, coragem de se matar. Então ela foi lá, desligou o gás e alguns dias depois, eu acho que na segunda-feira, naquela época, eu não me lembro se era na segunda ou na quarta, acho que era na quarta que tem a sopa. Era de quarta, né? Segunda e quarta. Então acho que na segunda-feira. Segunda, quarta e sábado, isso. Então acho que na segunda-feira ela já veio aqui, já foi atendida, já começou a fazer um tratamento espiritual, já encaminharam para médico, tudo aquilo lá. E graças a Deus mudou. Então veja, no último instante, Deus trouxe o socorro.
Por isso a importância do pilar espiritual. Espiritual. Por mais que seja difícil o pilar dos médicos e o apoio psicológico, o espiritual, como a Neia bem disse, é mais ao nosso alcance. E é a origem. E é Porque o físico é o último. Começou no espiritual, que se desdobrou no mental e aí que foi pro terminou físico. no físico. Então, a importância da gente se agarrar nesse pilar da fé e ter a certeza, saber que Deus está sempre do nosso lado, nunca nos abandona e sempre vai mandar o socorro, como esse exemplo dessa história que é assim, um exemplo melhor não tem, né? Sim, sim, sim. Sim. Então diga para ele, então meu filho, você já tem um ótimo motivo para não fazer essa besteira. Ótimo. Isso. Muito bem, Maria. Muito bem. Ah, que bom. As pessoas não entendem, como eu disse. É mais fácil eu dizer para você que o seu problema é frescura. Porque aí tá resolvido e eu não preciso fazer nada. É. Um dos melhores um dos melhores livros, se não o melhor livro sobre depressão, é de um jornalista. O nome é O Demônio da Meia-Noite. Porque ele conviveu com a depressão durante décadas. Então é o relato dele de como foi o processo de cura. E lá no meio do livro ele diz que a depressão é a doença da alma que se desdobra no corpo. Então vamos aproveitar essa oportunidade, Maria. Maria, tenta trazê-lo aqui a semana que vem, como o Rafael muito bem disse, né? Além dele ser muito bem-vindo, eu acho que ele também vai gostar do conteúdo que a gente tem aqui, né? Isso mesmo. Sim. Muito bem. Vai começar a aproveitar aqui. Muito bem. A gente queria lembrar vocês que nos próximos 2 sábados seguintes agora, continuam as palestras. Sábado que vem, virão 2 pessoas do CVV também. Lembrando que o 188, para essa situação de desespero extremado, num momento em que a gente conheça alguém, você passar essa informação, fazer essa ligação, sempre tem uma pessoa do outro lado para ouvir, para conversar, nesse momento que a pessoa pode estar de desespero máximo. Então, sábado que vem, 2 pessoas do CVV e no último sábado, o Fernando, amigo do Drauzio, também psicoterapeuta, né, Drauzio? Psicanalista, também, que pode auxiliar. Então, trazendo esse familiar, quem sabe conseguir conversar, vai ajudar bastante. Mais alguém? Acho que só, né? Então, muito obrigado, né?
Só, calma. Tá. Bom, então, antes da gente encerrar, primeiro agradecer a paciência e a atenção de vocês. Agradecer ao Drauzio. Eu que Para agradeço o para mim carinho é de tão vocês. estranho falar o Drauzio que tudo bem. E a maioria não sabe, mas ele é meu irmão. Então chamar ele de Drauzio para E mim ela é a uma minha coisa- irmãzinha. Como ela é mais nova, pegava ela no colo, brincava de boneca com ela, dava madeira. Então ela continua sendo minha irmãzinha, pequenininha desse jeito que ela é. Então a gente queria agradecer ao Drauzio pela disponibilidade dele. Aí a Neia vai entregar para você uma reles lembrancinha. Imagina, Gente. a oportunidade de ser útil, de servir a Jesus, como a Dani colocou na. Eu que agradeço a oportunidade de servir a Jesus, de estar aqui com vocês, de poder ser útil. E o que vocês precisarem, qualquer dúvida, o que vocês quiserem falar, vai ser uma alegria poder ser útil. Tá bom? Obrigado.